Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Nós vamos iniciar esta mensagem na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e vamos meditar nesses domingos sobre as mensagens dessa carta tão importante para as nossas vidas. Nós vamos hoje ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tu nos dá de juntos abrirmos a tua palavra e ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor abra os nossos corações, que o teu Santo Espírito nos ilumine para transmiti-la com fidelidade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus, quando expomos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, eu me emociono muito quando leio essa carta de Paulo a Timóteo. Primeiro porque eu sou do tempo em que ainda se escreviam cartas. Eu escrevi muitas cartas, especialmente para minha esposa, quando ela estava no hospital. Eu sempre escrevia para ela, durante um ano. Aprendi com minhas tias. Eu tinha duas tias que elas sempre escreviam cartas para nós. Mas essa carta do apóstolo Paulo é especial. Primeiro porque ele não estava no escritório, como eu estou aqui. Ele estava num lugar muito difícil, algemado, preso, passando frio, esperando o seu martírio. Então, é uma carta muito especial e que me emociona muito. E temos muitas lições que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Nos últimos anos, eu tenho me sentido como que vivendo esta segunda carta de Paulo a Timóteo. Em pensamento, às vezes eu me coloco ao lado de Timóteo e esforçando-me em ouvir atentamente a exortação final do idoso apóstolo Paulo. Eu tenho também tentado comunicar essa mensagem a muitas pessoas. Eu acho que a primeira vez fui para jovens num acampamento que existia em Goiânia, acampamento Boa Esperança, em que eu fui preletor, e eu levei essa mensagem nos idos de 80, tem quase 40 anos. E depois num retiro de jovens também, na Igreja Presbiteriana de Goiânia, ainda nos anos 80, quando eu era presbítero e professor universitário ali na Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia. Já passaram muitos anos, né? Mas ainda me vem sempre à memória a maneira como esse livro ele tem me influenciado. A mensagem dessa carta sempre renova em mim um sentimento de contemporaneidade que o apóstolo escreveu, né? Especialmente para os jovens líderes cristãos. Ela se aplica hoje, tem muitas aplicações, né? Há mais de 2000 anos foi escrita, pois também o nosso tempo é um tempo de confusão teológica, confusão moral e até mesmo de apostasia. E o apóstolo nos exorta, tal como ele fez a Timóteo, para que ele seja forte, corajoso,
perseverante, né? E as palavras que para mim sintetizam a segunda epístola de Paulo a Timóteo são duas palavrinhas, tu, porém, que aparecem umas 4 vezes nessa carta. Timóteo é chamado a ser diferente. Ele não deve se submeter às pressões da opinião pública ou conformar-se ao espírito da sua época, mas antes deve permanecer firme na verdade e na justiça de Deus. Creio que nada é mais necessário aos crentes hoje do que essa mensagem, né? Agora, imaginemos o apóstolo Paulo, queridos, idoso, estava definhando numa masmorra escura, úmida, na cidade de Roma, de onde ele não vai mais sair vivo, a não ser para a morte. E o seu trabalho apostólico praticamente concluído, tanto que ele pôde dizer nessa sua última carta, completei a carreira. Agora, no entanto, compete tomar algumas providências. Para quê? Para que depois da sua partida, a fé seja transmitida, a tocha seja passada para frente, sem nenhuma contaminação, genuína, para gerações futuras. Assim ele dá a seu filho na fé, Timóteo, essa importante missão. Cabe a Timóteo preservar a qualquer preço o que ele recebeu e transmiti-lo a homens fiéis, que por sua vez também sejam idôneos para ensinar a outros. Capítulo 2, verso 2 diz, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, quando a gente começa a ler essa carta, no primeiro versículo já temos uma informação importante sobre o apóstolo Paulo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele está se intitulando o quê? Apóstolo de Cristo, né? Então ele faz uma reivindicação para ele mesmo. Ele se coloca entre os 12 que Jesus escolheu pessoalmente, quando Jesus separou aqueles 12 dos seus discípulos, né? A esses Jesus deu o título especial de apóstolos, indicando com isso que ele pretendia enviá-los com a missão de representá-lo e ensinar em seu nome, né? A fim de quê? A fim de prepará-los para essa tarefa, ele providenciou que aqueles 12 ficassem bem próximo dele. Assim, Jesus teve a oportunidade de ensinar para eles, eles tiveram a oportunidade de ouvir as palavras de Cristo e ver os seus feitos. Então, eles estariam aptos agora para testemunhar. E tudo que eles viram, tudo que eles ouviram de Cristo Jesus. Jesus também lhes prometeu o que? O Espírito Santo, que lhes daria uma inspiração de forma extraordinária, lembrando acerca do que ele havia dito e guiando-os em toda a verdade que mais tarde ele não teve ainda e que poderia aprender ainda com o Espírito de Deus, né? A esse grupo selecionado, Paulo reivindica ter sido também acrescentado. Ele vira o Senhor ressurreto, né? No caminho onde? No caminho de Damasco, na sua conversão. Ele vira aquele Senhor que lhe deu a qualificação para ser apóstolo, ser testemunha da ressurreição. Em primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 9, no verso 8, ele diz assim, e afinal, né, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E no versículo 9 ele ainda diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. De fato, irmãos, a sua experiência no caminho de Damasco foi mais do que uma conversão. Foi também o seu comissionamento, o seu chamado ao apostolado. Cristo lhe disse, por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu ainda te aparecerei ainda, livrando-te do povo, livrando-te dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos. Está lá em Atos, no capítulo 26. Eu não vou citar, mas as palavras do Senhor, eu te envio,
ou seja, eu te torno de si apóstolo, eu te ponho por apóstolo dos gentios. Então Paulo jamais poderia esquecer esse comissionamento. Ele defendeu a sua missão, e ele defendeu essa mensagem apostólica contra todos os detratores, insistindo que o seu apostolado vinha do Senhor Jesus e não de homens. Né? Mesmo agora, ao escrever, irmãos, esta carta, ele está humilhado pelos homens, esperando pela manifestação daquele imperador romano. Este prisioneiro comum é um privilegiado apóstolo de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Irmãos, o apóstolo prossegue descrevendo 2 aspectos do seu apostolado nesse versículo 1 e lembra Timóteo a origem e objeto do mesmo. A origem do seu apostolado foi pela vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Então nós temos um termo aqui que é idêntico aos apresentados nas 2 cartas que ele escreve à igreja de Corinto e as que ele escreve da prisão, da carta aos Efésios e aos Colossenses. Realmente, em 9 das suas 13 cartas, né, inclusive na primeira aos Gálatas e na última, essa, 2 Timóteo, né, Paulo se refere à vontade de Deus, né, ao chamado, ao comando de Deus pelo qual ele se fez apóstolo. Então Paulo sustentou, irmãos, desde o começo até o final da sua carreira apostólica, a convicção de que a sua indicação como apóstolo não procedia nem da igreja, nem de qualquer homem, nem de qualquer grupo de homens, nem tampouco se havia indicado a si mesmo, não. Pelo contrário, o seu apostolado originara-se no desejo divino e no chamado histórico do Deus Todo-Poderoso através do Senhor Jesus Cristo. O alvo do seu apostolado, irmãos, então diz respeito à promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja o final do verso 1, com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O alvo do seu apostolado diz respeito, então, a essa promessa. Isso equivale, irmãos, a dizer que ele foi comissionado como apóstolo, primeiramente, para formular e depois para comunicar o Evangelho. Então, e o Evangelho é essa boa nova para os pecadores que estão agonizando. E é a notícia de que Deus lhes promete vida em Cristo Jesus. É muito interessante, irmãos, que quando a morte lhe parece mais evidente, o apóstolo define aqui o Evangelho como sendo uma promessa de vida. E realmente é isso. O Evangelho oferece o quê? Vida a nós, homens. Vida verdadeira, vida eterna, tanto aqui como depois. Ele declara que a vida está em Cristo Jesus, o qual não somente afirmou ser ele mesmo a vida. Jesus disse isso em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, como Paulo logo adiante revela, destruiu a morte e trouxe a luz da vida e a imortalidade mediante o Evangelho. No verso 10, ele diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não somente destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho, então, irmãos, vai além de somente oferecer vida. Ele promete vida a todos os que estão em Cristo. Quem tem o Filho, diz a palavra de Deus, tem a vida, né? Tem a vida. Então, eu acho que, de fato, nós podemos dizer que a Bíblia inteira ela pode ser descrita como sendo essa promessa de vida, promessa divina de vida. Isso a partir da primeira menção da árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 3, né? E até o último capítulo de Apocalipse, no qual o povo remido de Deus, de graça, come da árvore da vida
e bebe da água viva. Amém, irmãos? A vida eterna é um presente de Deus. Deus não pode mentir. Ele prometeu antes dos tempos eternos. Agora revelou mediante a pregação do Evangelho. É assim então que Paulo se apresenta. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. O seu apostolado originou-se na vontade de Deus e consolidou-se na proclamação do Evangelho de Deus, isto é, na promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amém. E quanto a Timóteo, o filho amado de Paulo, nós vamos ler dos versos 2 ao verso 8. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Ao verso 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E vai até o verso 8. Mas é interessante, irmãos, que ele chama o Timóteo de filho amado. Dou graças a Deus, né? Graça, misericórdia e paz. Olha que coisa interessante, né? Dou graças a Deus, e ele vai falando até o versículo 8, né? Quando ele cita a sua mãe, a sua avó, e aqui Paulo chama Timóteo de amado filho. Presumivelmente porque Paulo foi o instrumento que Deus usou para a conversão de Timóteo. Nós presumimos, pois, que quando Paulo e seu companheiro visitaram Listra, a cidade de Listra, em sua primeira viagem missionária, eles anunciaram o Evangelho. Timóteo ouviu, aceitou as boas novas, né? E de forma que quando Paulo tornou a visitar Listra na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz em Atos 16 que havia ali um discípulo chamado Timóteo. E diz mais, o qual já fizera tal progresso na vida cristã que dele dava um bom testemunho em Listra e Icônio. Então, a seu amado filho, Paulo envia agora a costumeira saudação, graça, misericórdia e paz. Ele acrescenta misericórdia aqui, porque sempre era graça e paz, né? Nas outras cartas. Mas essa saudação, em 3 palavras, nós cremos que não é uma mera convenção epistolar. Não, nada disso. Não é uma convenção de cartas, porque essas palavras, nós cremos, têm uma significação teológica profunda, né? O que elas nos comunicam? Comunicam muito acerca da condição do homem em pecado, né? E apesar disso, do amor imutável de nosso Deus pelo pecador. Porque assim, irmãos, como a graça, o que é a graça? A graça, nós sabemos que é a bondade de Deus para com os indignos. A misericórdia é mostrada aos fracos, aos desamparados, incapazes de se ajudarem a si mesmos. Interessante que nas parábolas do Senhor Jesus, né, foi misericórdia, por exemplo, que o bom samaritano, ele demonstrou à vítima dos assaltantes. Foi misericórdia. Foi misericórdia que aquele rei, naquela parábola, conferiu àquele servo que estava tão endividado que, a ponto de não poder pagar a sua dívida, o rei o inocentou. Foi misericórdia. Foi também misericórdia que Saulo de Tarso se converteu. Aquele que era um blasfemador, um perseguidor da igreja, mas ele obteve misericórdia. Escreveu Paulo em sua primeira carta a Timóteo, né? No capítulo 1, por exemplo, verso 13, diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Outro aspecto, além de graça e misericórdia, é paz. Paz, por outro lado, é reconciliação, é restauração da harmonia em vidas que foram arruinadas pela discussão, pela discórdia, pela briga, né? Então nós podemos talvez sintetizar essas 3 bênçãos
do amor de Deus como sendo a graça ao indigno, a misericórdia ao desamparado e paz para o aflito, permanecendo Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, a única fonte de onde flui essa torrente tripla de bênçãos. Segue então, em seguida, um parágrafo, irmãos, de cunho bem pessoal, no qual o apóstolo afirma não ter se esquecido de Timóteo, né? Sem cessar, veja o verso 3, agora eu vou ler o verso 3, no 2 Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Depois, no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. No verso 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Olha que coisa interessante, irmãos. Então nós vemos aqui lágrimas, orações, recordações. Sempre me lembro de ti, dou graças a Deus. Esse ponto é muito significativo para nós. Mostra que o apóstolo Paulo reconheceu que Deus foi quem fizera de Timóteo o que ele de fato era. Timóteo não era um apóstolo como Paulo, nós sabemos disso. Isso eles deixaram bem claro ao escreverem cartas em conjunto, né, às igrejas, como por exemplo, se você pegar a carta aos Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, começa assim, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo era um irmão em Cristo, né? Era também um ministro cristão, era um missionário, era um representante do apóstolo. Mas Deus vinha operando na vida de Timóteo para fazer dele uma pessoa com tais atributos. Direto ou indiretamente, Paulo menciona, neste parágrafo, as 4 maiores influências que teriam contribuído para a formação dele. Primeiro, a formação familiar. Veja, Paulo se refere no versículo 3 aos seus antepassados, mas também aos dele e de Timóteo. E também a mãe e a avó de Timóteo. Isso faz sentido, irmãos, porque toda pessoa, eu creio, é em alto grau afetada por razões de ordem genética, não é verdade? A maior influência na formação de cada um de nós deve-se ou à ascendência ou no lar. Por esta mesma razão, as boas biografias, se você lê uma biografia, elas nunca começam abordando as pessoas de que tratam, mas sempre falando sobre os seus antepassados, os seus pais, possivelmente também os seus avós, né? É bem verdade que ninguém pode herdar a fé de seus pais, do mesmo modo como se herda traços de personalidade, mas numa criança ela pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo, pelas orações de seus pais, não é verdade? Isso é muito importante. Timóteo provinha de um lar temente a Deus, né? Lucas nos conta que ele era filho de um casamento misto, né, em que o pai era grego e a mãe judia, né, lá em Atos 16. Então nós presumimos que seu pai talvez fosse descrente, mas a mãe Eunice era uma judia crente. Ela se tornou depois cristã. E antes de sua mãe, a sua avó Lóide era também convertida, visto que Paulo escreve sobre a fé sem fingimento das 3 gerações, né? No verso 5, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então, talvez os 3, né, a avó, a mãe e o filho, tivessem sido convertidos quando Paulo levou o evangelho a Listra, a primeira vez. E mesmo antes da conversão a Cristo, essas mulheres, tementes a Deus, haviam instruído Timóteo como? Baseado no Velho Testamento, assim que desde a meninice fora inteirado das sagradas letras, né? Nós temos lá, falando isso, lá no capítulo 3, quando Paulo escreve no verso 15, dizendo: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, é interessante isso. Calvino mesmo comenta com muita propriedade, né, que Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. E Paulo poderia dizer praticamente o mesmo dele. Ele estava servindo a Deus com uma consciência pura, assim como seus antepassados o fizeram antes dele, né? É claro que a sua fé se enriqueceu, tornou-se completa e mais profunda quando? Quando Deus lhe revelou Cristo Jesus. Contudo, ainda era substancialmente a mesma fé dos crentes do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi, né? Pois era o mesmo Deus no qual todos eles sempre creram. Então não se estranhe, irmãos, quando Paulo afirmou ao procurador Félix: sirva ao Deus de nossos pais. Voltando a Timóteo, a primeira influência em sua vida então foi a sua educação no lar, em particular a sua mãe, a sua avó, crentes sinceras, que lhes falaram das Escrituras, que lhe falou das Escrituras desde a sua infância. De igual modo, é uma bênção de valor incalculável da parte de Deus, eu creio, hoje, você nascer e ser criado às vezes no lar cristão. Isso é muitos não tiveram essa oportunidade, né? Eu pessoalmente tive essa oportunidade de praticamente nascer e ser criado no lar cristão. Então, a formação familiar muito importante de Timóteo, mas também a amizade espiritual, né? Acho que isso é um aspecto importante na vida da pessoa. Depois de nossos pais, então nossos amigos, são aqueles que nos influenciam, mas especialmente se são de algum modo nossos professores, nossos mestres, né? A gente é muito influenciado pelos professores, e Paulo era para Timóteo um mestre, um amigo excepcional. Já vimos que Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Paulo foi que conduziu a Cristo, né? Por isso ele não se esquece de Timóteo, nem o abandona. Paulo lembrava-se constantemente dele, como disse repetidamente nessa passagem. Também tomara consigo em suas viagens, ele levara ele, treinara ele como um aprendiz. Na última vez que se separaram, Timóteo foi incapaz de conter as lágrimas. E agora, recordando-se daquelas lágrimas, Paulo almejava noite e dia tornar a vê-lo, para que ele, diz o texto, o transborde de alegria. Verso 4. Entre mentes, Paulo orava sem cessar por Timóteo. Vocês viram isso no verso 3. Por quê? Porque sem cessar ele fala: me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Irmãos, que coisa interessante. De tempos em tempos, Paulo escrevia cartas para Timóteo, aconselhamento, encorajamento, né? Assim como essa carta. Então, essa amizade cristã, incluindo companheirismo, né, as cartas, as orações, certamente teve um efeito poderoso na formação do Timóteo, né? Fortalecendo, sustentando a sua vida e nos serviços cristãos. Outro aspecto também em Timóteo foi o dom espiritual. E Paulo agora deixa esses meios indiretos, né, usados por Deus para moldar o caráter de cristão de Timóteo, que eram seus pais ou seus amigos. Agora enfoca um dom que foi dado diretamente por Deus a ele. Está no verso 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Que dom, que carisma da graça de Deus foi esse? Nós não sabemos. Pelo fato simples de que não nos foi dado revelar, não ter sido revelado. O que está claro, irmãos, nesse versículo, como numa referência similar, lá em 1 Timóteo, né? No capítulo 4, verso 14, diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha que coisa interessante, então, irmãos. Os dois versículos mencionam a imposição de mãos. Parecem referir-se ao quê? Ao que nós podemos chamar de sua ordenação, seu comissionamento.
Então, sendo assim, então, o dom em questão seria um dom que Deus lhe tinha dado relacionado ao seu ministério, né? Então aprendemos, pois, que o homem não é somente o que ele recebe dos seus pais, dos seus amigos, dos seus mestres, mas também o que Deus mesmo faz dele, né? Quando chama para um ministério especial, ele dota com recursos espirituais adequados, apropriados, né? Além disso, a disciplina pessoal também. De fato, irmãos, esses dons de Deus, tanto os naturais como os espirituais, precisam ser desenvolvidos, precisam ser usados. Se você lembrar das parábolas dos talentos e das minas que o nosso Senhor ensinou, elas ilustram claramente o que é a responsabilidade pelo serviço, a recompensa pela fidelidade e o perigo da preguiça. Assim, na sua primeira carta, Paulo pede que Timóteo não se faça negligente com o seu dom. E na segunda carta, o admoesta a reavivá-lo, ou reacendê-lo. Parece, pois, que essa exortação de Paulo é para continuar soprando, para atiçar aquele fogo interior, né? Para conservá-lo vivo, até inflamar-se. Isso, presumivelmente, pelo exercício fiel do seu dom e pela súplica a Deus por uma constante renovação desse dom. Lançando esse apelo, o apóstolo Paulo imediatamente justifica no verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo agora é compelido a não somente insistir com Timóteo para conservar ativo o seu dom, mas também certificá-lo de que ele não devia ser acanhado, medroso, né? No exercício do seu dom. Por que não? Porque covardia não tem nada a ver com o cristianismo. Ou como Paulo diz, por causa do Espírito que Deus nos deu. Então note-se ainda que um certo dom espiritual específico tenha sido dado a Timóteo, o dom do Espírito em si foi dado a todos nós. Deus nos tem dado. Né? O que há em ti, Deus nos tem dado. A todos os que estamos em Cristo. Né? Todos os que estamos em Cristo. E esse espírito que Deus deu a todos nós, irmãos, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação. Né? Sendo ele o espírito de poder, nós podemos estar então confiantes de que ele nos capacita no exercício do nosso ministério. Sendo ele o espírito de amor, nós devemos usar a autoridade, devemos usar o poder de Deus a serviço do nosso próximo. Não numa autoafirmação, não na nossa vanglória, nada disso, irmãos. Então, até aqui, irmãos, nós estudamos 7 primeiros versículos da carta que nos transmitem a respeito desses dois homens, o apóstolo Paulo e seu filho na fé Timóteo, e das suas qualidades essenciais. Paulo sustenta ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, como dissera antes que ele era pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10. E uma série de fatores levou Timóteo a ser o que foi. Foi criado no temor de Deus, a sua amizade, o seu treinamento de Paulo, o dom de Deus e a sua autodisciplina em desenvolver esse dom. Em princípio, irmãos, acontece o mesmo com o povo de Deus. Talvez a coisa mais impressionante seja a combinação, tanto em Paulo como em Timóteo, da soberania divina com a responsabilidade humana. Soberania divina e responsabilidade humana. Paulo podia escrever sobre a vontade de Deus e assegurar que a graça divina fizera dele o que ele era. Mas Paulo imediatamente acrescenta: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ele, Paulo, acrescentou o seu esforço à graça de Deus. Contudo, na verdade,
foi a graça de Deus que inspirou o seu esforço, o seu trabalho. Com Timóteo acontecia o mesmo. Sua mãe, a sua avó, lhe ensinaram as Escrituras e ajudaram a levá-lo à conversão. Foi Paulo que levou a Cristo, tornou-se seu amigo, orou por ele, escreveu-lhe, treinou-lhe e o exortou. Timóteo recebeu de Deus um dom especial em sua ordenação, mas o próprio Timóteo teve que desenvolver sozinho o dom divino sem a presença do apóstolo Paulo. Ele teve de acrescentar a sua própria autodisciplina aos dons de Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite, como é que nós aplicamos isso, queridos, nas nossas vidas? Porque eu creio que conosco não se dá de forma diferente. O muito ou o pouco que tenhamos recebido de Deus, seja diretamente numa doação natural, espiritual, seja indiretamente através de nossos pais, nossos amigos, professores da igreja, de qualquer modo devemos aplicar-nos numa ativa autodisciplina. Para o quê? Para cooperarmos com a graça de Deus, para conservar bem aceso o fogo interior. Amém, irmãos? De outra forma, nós jamais seremos os homens e as mulheres que Deus quer que sejamos. Jamais cumpriremos o ministério que Ele nos deu para exercermos. Que lição maravilhosa, queridos. Tiramos para as nossas vidas de testemunho, para as nossas vidas de maturidade espiritual, de crescimento na presença do Senhor. Recebemos de Deus, através de nossos pais, ou amigos, irmãos de igreja, mas de qualquer modo, devemos, como responsáveis, a aplicar uma disciplina pessoal para, com a graça de Deus, para conservar bem aceso o fogo interior, buscando, rebuscando, assim como Ruth fez nos campos de Boaz, buscando na palavra de Deus, estudando-a com afinco, com disciplina, buscando a orientação de Deus através de tempos de oração, né? E com isso, creio que nós vamos poder transmitir a mensagem do Evangelho através de nossas vidas, como testemunho para tantos que estão perdidos sem Deus, nesse momento de aflição, de dificuldades, o que nós estamos passando. Irmãos, a minha oração é que nós possamos transmitir essa esperança, essa motivação e auxiliar a tantos que estejam passando por lutas e precisando de uma mensagem viva, eterna, e que produza vida eterna para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a refletir, a ponderar, e domingo que vem nós vamos continuar um pouquinho mais com essa mensagem de apóstolo Paulo. Eu te incentivo a fazer uma leitura dessa carta. É maravilhosa, me emociona muito. Como tem me dado lições maravilhosas. Que Deus te abençoe. Amém?